Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Assim está escrito: Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aqui está um pedido dos filhos de Israel para Samuel. O ambiente em que eles estavam vivendo era um ambiente difícil, porque eles tinham sido vencidos, subjugados pelos filisteus, já desde a época de Eli, quando os filisteus foram para cima de Israel, e então, naquela peleja, eles venceram. E o resultado é que muitos ficaram feridos, Eli morreu, seus filhos morreram, a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus entre os israelitas, foi levada pelos filisteus. Certamente eles ficaram em uma situação lamentável, difícil, perigosa, porque a arca representava tudo para eles. Se a arca não estava entre eles, o pensamento era que a presença de Deus não estava entre eles. E por que levaram a arca? E por que os filisteus venceram? Sendo que Deus havia feito uma promessa que ninguém poderia lutar contra Israel e vencer. Mas aqui nós observamos que os filisteus venceram. Por quê? Porque o Senhor disse, quando eles obedecessem à sua ordem, Deus defenderia, Deus livraria, Deus pouparia, os inimigos seriam vencidos, bateriam em retirada, Israel não seria incomodado. Mas o Senhor Deus também advertiu, se eles desobedecessem, então os inimigos viriam e dariam contra eles, e eles seriam derrotados, seriam cativos, seriam subjugados, e eles não atentaram para isto. Eles só tinham na lembrança a primeira parte, que a presença de Deus estaria com eles e o livramento era certo e seguro. Mas eles esqueceram a segunda parte, que se eles desobedecessem, as consequências viriam. É sempre assim, nós costumamos sempre lembrar das partes boas, daqueles que são os direitos, as bênçãos, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Essas coisas nós lembramos com muita facilidade. Agora, os nossos deveres, o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus, muitas das vezes ela é levada ao esquecimento. E as pessoas vão se deixando levar por uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, quando pensam que não estão totalmente fora da direção e da vontade de Deus, mas ainda assim requerendo as promessas de Deus. Não tem como cumpri-las. Por quê? A promessa foi Deus quem fez, e fez com o povo, e exigiu do povo a obediência. Em obedecer, ela se cumpre. Em desobedecer, não tem como elas cumpri-la. Então esse povo viveu num período de escuridão. Difícil este momento. E exatamente neste momento é que Samuel começa a ser usado pelo Senhor como juiz, como profeta e como sacerdote. Diante do povo de Israel, ele ouvia da parte de Deus e ele então orientava e instruía aquele povo. E ele teve muito trabalho por realizar diante deste povo. Ele, logo de cara, ele enfrentou Israel sendo derrotado pelos filisteus. Começou já num ambiente difícil, mas ele não se deixou levar pela situação, ele não ficou lamentando,
reclamando, maldizendo. Por que começar agora que a arca de Deus foi levada, que os filisteus venceram o povo de Israel? E como é que eu vou começar num ambiente como esse? Há muitas pessoas que querem começar num ambiente por cima, quando tudo é festa, tudo é alegria, tudo é vitória, está tudo nos seus devidos lugares. Mas os verdadeiros heróis de Deus são aqueles que Deus coloca na posição quando tudo está contrário, quando tudo está praticamente perdido. Deus coloca ali um homem preparado, capacitado por ele, orienta e ele vai obedecer à direção de Deus e pouco a pouco ele vai colocando as coisas no lugar, vai trazendo de volta a confiança do povo no Senhor Deus, e é assim que o trabalho vai sendo feito. Mas um começo um tanto difícil, com recursos limitados. Mas não teve problema. Samuel não se amedrontou, não recuou, não desistiu. Ele permaneceu. E sempre chamando o povo para um concerto com Deus, para que se aproximasse, para que tivesse uma comunhão mais íntima com o Senhor. Ocorre o seguinte, que logo que aconteceu esta derrota e os filisteus levaram a arca do Senhor, o Senhor Deus fez brotar neles hemorroidas, e eles começaram a ser feridos com hemorroidas. E o certo é que a arca ficou ali apenas 7 meses, com muito sofrimento para aquele povo. E eles entenderam que eles tinham pecado contra o Senhor, levando a arca do Senhor. Se o povo não teve condições de defender a arca de Deus, o próprio Deus se mostrou como defesa da sua arca, porque ali era o símbolo da presença de Deus. Como é que a presença de Deus vai entre os inimigos? E eles então sofreram, e por 7 meses, depois de reconhecerem o seu pecado, a sua culpa, eles mandaram de volta a arca. Mas ela foi pelo caminho de Bet-Semes. Eles colocaram sobre um carro novo, carro de animais, e elas foram levando. Chegando a Bet-Semes, quando aquela arca parece que, chegando lá, o pessoal de Bet-Semes quis olhar e ver o que tinha dentro da arca. E o Senhor, então, feriu, porque não era para ficar olhando para dentro da arca. Então diz aqui, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. E disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? E quem subirá desde nós? Então veja, atitudes erradas comprometem as pessoas. E eles mandaram a ordem lá para Kiriat Jearim que viessem buscar a arca do Senhor. Então vieram buscar a arca e levaram a arca lá para Mispá, que nós observamos. Levaram para Kiriat Jearim, e diz-nos aqui, ela ficou lá por um período de 20 anos. Essa arca ficou lá 20 anos, mas já estava de posse do povo de Israel. E quando os filisteus souberam que a arca estava por lá e Israel estava na cidade de Mispá, congregado ali, porque Samuel convidou eles para se congregarem em Mispá, e ali certamente ele tinha algo de Deus para dizer àquele povo. Quando os filisteus perceberam que eles estavam em Mispá, eles disseram: vamos para lá. Olha. E congregaram-se em Mispá e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram-lhe: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Aqui, depois de tanto tempo, eles reconheceram o pecado, a desobediência que ocasionou tão grande derrota daquele povo.
E enquanto eles estavam em jejum e consagração em Mispá, confessando-se diante de Deus, diz aqui o versículo 7 do capítulo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Então, os filisteus tinham ganho aquela peleja, aquela batalha, tinham feito aquele estrago, e agora quando eles percebem que eles estão num lugar que seria estratégico para os filisteus guerrearem contra eles, e eles percebem isso, eles ficam com medo. O medo se manifesta quando há falta de confiança em Deus. Eles estavam em jejum, estavam confessando os seus pecados ao Senhor. E mesmo assim, ainda estavam dominados pelo medo. Veja como a desobediência ele é um caminho terrível, que coloca as pessoas sobre jugo de escravidão. Coloca medo, coloca insegurança, coloca dúvida, coloca tantas coisas que só atrapalham. E aqui eles temeram, ficaram com muito medo. E o que fizeram eles? Foram a Samuel, o versículo que li. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Samuel, nós agora estamos precisando mais do que nunca da sua oração. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Aqui nós encontramos uma coisa. Samuel era alguém honrado e respeitado no meio daquele povo. Porque tudo que Samuel dizia, acontecia. Tinha esse negócio de dizer uma coisa e acontecia outra, não. A palavra na boca de Samuel era firme, era segura. E o povo entendeu isso. A credibilidade que Samuel tinha com eles e com Deus. Então eles vão a Samuel e dizem, não cesses, quer dizer, não pare de clamar, de orar, de pedir, de interceder ao Senhor nosso Deus por nós. Nós agora estamos fragilizados e precisamos de uma intervenção de Deus, um livramento de Deus para a nossa vida. Para que nos livre da mão dos filisteus. Era isso que eles precisavam. Eles não queriam ter outra experiência amarga na mão dos filisteus. Eles queriam um livramento. A mão de Deus operando em favor deles. Eles não tiveram condição de chegar diretamente a Deus, portanto, recorreram a Samuel. E Samuel, em momento nenhum, se negou a orar pelo povo de Israel. Haja vista que uma das funções dele era sacerdote. Sacerdote é interceder, é falar com Deus. Como sacerdote, Samuel levava as causas do povo a Deus e intercedia em favor. Como profeta, ele ouvia a proclamação de Deus e anunciava ao povo. E como juiz, ele julgava a cada um dentro daquilo que Deus lhe orientava. Então, observa aqui. Então, eles pediram a Samuel que oferecesse um clamor a Deus. E o que fez Samuel? Tá bom, eu vou orar. Quando eu tiver tempo, eu vou orar. Talvez para a semana. Não. Diz aqui, então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Veja a confiança do homem de Deus, da mulher de Deus. O povo foi certo em pedir a Samuel para orar, porque a oração de Samuel chegou aos ouvidos de Deus. A Samuel, Deus estava disposto para ouvir a sua oração e atender o seu pedido. Não são todos que têm essa comunhão com Deus de chegar a este ponto.
É uma minoria, mas louvamos a Deus ainda por esta minoria, porque são aqueles que têm, que na sua vida mantêm este altar de comunhão com Deus. E as pessoas conhecem quem são os servos verdadeiros, aqueles que realmente vivem para interceder. Intercessão é um trabalho que as pessoas não veem, mas é um trabalho que dá resultado. E isso vale muito diante de Deus, quando as pessoas estão exercendo esse importante trabalho. Nós, nos dias atuais, temos de Deus este encargo de também interceder pelas pessoas, de orar, de falar com Deus a respeito de outros. E aqui estava Samuel, exercendo o ofício sacerdotal. Sacrificou aqui, conforme nós vemos, um cordeiro de mama, ofereceu em holocausto ao Senhor, que é a oferta queimada por inteiro, não sobra nada, tudo vira cinza, mas o holocausto significa isto. E então ele clamou ao Senhor. Veja que Samuel não se apresentou diretamente a Deus de qualquer maneira. Pelo contrário, primeiro ele ofereceu a Deus o sacrifício foi aceito por Deus, e depois então, diz aqui, tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E, quer dizer, depois, clamou Samuel ao Senhor por Israel. Então as coisas são feitas de maneira ordeira. E o Senhor lhe deu ouvidos. Ele não pediu por si, ele não pediu juízo para aquele povo, ele pediu de Deus o livramento, que era o que o povo estava precisando, porque os filisteus estavam muito perto deles. Muito perto. E se houvesse o confronto, mais uma vez, eles seriam derrotados. Mas aprenderam a lição, recorreram ao homem de Deus e pediram a ele que orasse ao Senhor, que clamasse diante de Deus para um livramento. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Tiago, o apóstolo Tiago, quando escreveu, ele diz: a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Aqui nós vemos o resultado de uma oração. Samuel, um homem usado por Deus através da oração. Veja, o poder da oração trouxe livramento. Então, o poder da oração traz livramentos. O povo estava quase que a ponto de serem vencidos, mas por haver um homem de Deus, certo na conduta e na comunhão com Deus, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu. O Senhor tem prazer de ouvir o clamor, a oração, a intercessão, a súplica do seu povo. E quando o Senhor ouve, ele não fica impassível. Quando o Senhor ouve, ele se movimenta, ele se levanta, ele vem agir, ele vem operar, ele vem realizar a sua obra e ele vem trazer ao povo o que o povo precisa. No caso aqui, era o livramento, para que os filisteus fossem desbaratados. Já pensou viver cercado? Pensou viver com medo, porque lhe faltou a confiança em Deus. E, portanto, eles estavam com medo, como que tremendo. Não podiam ouvir falar esse nome filisteu, porque a situação deles já ficava ruim. Mas veja, quando tem alguém na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, como Deus espera, tem um canal aberto para falar com Deus e ouvir a resposta de Deus. Então diz aqui, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu, observe, que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja.
Os filisteus chegaram à peleja. Samuel estava no ato sacerdotal, oferecendo o sacrifício e intercedendo pelo povo. Sacrifício e intercessão. Intercessão e sacrifício. Harmonizou uma coisa com a outra, o clamor subiu, Deus viu o sacrifício, Deus ouviu o clamor, Deus enviou a resposta. Então, e sucedeu o quê? Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o que fazer agora? Israel, diante do poderio dos filisteus, não tinha como vencê-los fisicamente, humanamente falando. Mas o que ocorreu? Então, quando os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor trovejou. Aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, não trovejou sobre Israel, mas trovejou sobre os filisteus, sobre os inimigos, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aterrar é jogar terra por cima. Foi isso que Deus fez, com uma trovoada, um trovejar de Deus. O Deus que troveja, o Deus que Samuel servia, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, ele tem esses recursos. Ele troveja também. E com os filisteus ele trovejou uma trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados. Já estavam contando com a vitória, mas experimentaram uma amarga derrota. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram e os feriram até baixo de Betcar. Aí sim, quando eles viram o mover de Deus, eles criaram coragem e partiram para cima dos filisteus, e os filisteus tiveram que fugir. Mas não teve jeito disso. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, aquela pedra de ajuda. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. O tempo todo que Samuel julgou a Israel, filisteu não teve oportunidade de voltar para guerrear. Veja o valor que Deus dá a um homem de caráter, de fidelidade, de temor, de sinceridade, de obediência. Este era Samuel. Samuel era este homem, nas mãos de Deus. Alguém que Deus tinha prazer de usá-lo. Ele viu o fim de Eli, a dificuldade que Eli estava, já não estava enxergando bem, já estava com dificuldade de discernimento também, e parece que já não ouvia bem. Tudo isso marcou a vida de Samuel. Então ele vem agora e ele quer fazer da maneira correta para não perder este contato com Deus e perder as vitórias que Deus promete para o seu povo. Mas o que eu encontro aqui é o valor de um homem que vive na presença de Deus. O povo de Israel conhecia Samuel. Samuel não vivia de aparência. Era a vida de Samuel. E o povo sabia disso. E o próprio Deus também conhecia isto. Então Samuel tanto impactava os céus, como impactava a terra. A maneira como ele vivia e como ele se conduzia na presença de Deus.
Deus não negava bem algum. A palavra de Deus diz, Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Samuel estava andando na retidão. E, portanto, quando clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, o Senhor respondeu, o Senhor mandou o livramento. E o povo saiu vitorioso. Que lições nós podemos aprender desta situação? Primeiro, nós recebemos promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas precisamos saber que as promessas de Deus vão se cumprir até o momento em que a gente viver com temor, obediência, lealdade, sinceridade, fidelidade e temor. Quando nós vivemos nesta plena comunhão com Deus, o que Deus prometeu vai se cumprir na nossa vida. Por outro lado, se nós entrarmos pelo caminho da desobediência, da rebeldia, da incredulidade, nós não podemos esperar o cumprimento desta bênção. Quando o povo entra em desobediência, rebelião e desagrado ao coração de Deus, sabe o que diz a Bíblia? O Senhor disse no texto de Malaquias, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Então aquilo que era para ser uma bênção, torna-se uma maldição. Por quê? Porque o povo não deu atenção, não deu crédito, duvidou do poder de Deus, atraiu a ira de Deus e, portanto, foram levados ao sofrimento. Este povo de Israel fez isso. Por isso que eles foram derrotados a primeira vez. Mas agora, quando Samuel chega e está consertando as coisas e chamando o povo para se voltar para Deus, através do jejum, do sacrifício, da orientação de Deus que Samuel estava transmitindo a eles, e vai para um lugar diferente, os filisteus disseram, bom, se eles estão lá em Mispá, lá é fácil da gente cercar eles e vencê-los. Então vamos para lá. E eles foram. Mas eles não sabiam que no meio do povo de Israel tinha lá um homem de Deus chamado Samuel. Samuel. E aquele povo, quando percebeu os movimentos dos filisteus chegando, eles correram para Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre dos filisteus. Eles não disseram, clama ao Senhor para a gente vencer os filisteus. Não, clama para o Senhor livrar. Nós precisamos hoje do livramento de Deus. E Samuel tem condição de chegar à presença de Deus e pedir este livramento ao Senhor. E diz aqui, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel sacrificou, clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvidos. O Senhor atendeu. O Senhor ouviu o pedido de Samuel. O Senhor respondeu o pedido de Samuel. De que forma Deus respondeu? Trovejando. Deus deu uma trovoada tão grande sobre os filisteus que eles ficaram sem força, sem ânimo. E alguns que tentaram fugir, o povo de Israel seguiu atrás e eles foram abatidos. E o melhor, todos os dias de Samuel, até o último dia dele, como juiz, sacerdote e profeta de Israel, os filisteus não tiveram oportunidade de voltar. Deus protegeu o povo de Israel por amor a Samuel, pela fidelidade de Samuel, pelo compromisso que ele tinha com Deus. Então observe a resposta de uma oração. Que oração poderosa! E Tiago disse, quando Elias orou e desceu fogo do céu, ele disse que ele era sujeito a nós. Ele era semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas ele orou com fé e o Senhor respondeu. Então não é que ele era um super-homem. Ele era natural igual a nós, mas ousou confiar em Deus e agir na base da confiança, como Samuel fez aqui.
Por que Samuel foi clamar ao Senhor? Porque ele sabia que Deus haveria de ouvi-lo. Ele tinha comunhão, ele tinha contato com Deus. O contato de Samuel não era uma vez por mês, uma vez por ano. O contato dele com Deus era diário. E, portanto, ele tinha esta facilidade de chegar à presença de Deus. Nós precisamos de intercessores nos nossos dias, pessoas que se dediquem à oração principalmente intercessória, em favor de outros, para que haja o livramento, para que haja o mover de Deus, para que haja libertação, para que haja salvação, cura, milagres, maravilhas. Estes intercessores, eles são bem-vindos. A Bíblia apresenta poucos intercessores. Abraão, Moisés, Samuel, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Mas são poucos. Existem outros, mas em comparação ao número de fiéis, o número dos intercessores é muito pequeno. Porque, como eu disse, a intercessão ninguém vê. Mas todos recebem bênçãos resultantes da intercessão de alguém. Eu recebo bênçãos da intercessão de outros. Outros recebem bênção da intercessão que posso fazer. E assim, você, eu, cada um de nós. Nós temos algo da nossa vida que não dependeu unicamente da nossa oração, mas dependeu também da intercessão de alguém. Que Deus lembrou lá no coração dele ou dela o nosso nome. E eles, às vezes, sem nem nos conhecer, clamou a Deus e a resposta veio. Então Deus precisa desses intercessores. Então veja aqui, o poder da oração traz livramento. A oração que Samuel fez diante do Senhor trouxe livramento para o povo de Israel. Se eu e você entrarmos por este caminho de termos uma vida de intercessão, certamente tocaremos o céu, tocaremos o coração de Deus com a intercessão. Os céus vão se mover, a glória de Deus vai se manifestar, a mão de Deus vai se mover. Milagres, livramentos e vitórias vão acontecer. Mas é preciso que haja alguém no lugar e na hora certa para se posicionar diante de Deus e clamar. O povo correu a Samuel, o povo conhecia, sabia que isto era algo que procedia do coração de Samuel. E quando ele se postava diante de Deus, a oração subia mais rápido que um raio, que um foguete, seja lá o que for. A oração ia em instantes para a presença de Deus e assim também a resposta vinha com muita rapidez. Então veja o valor. A oração, o poder da oração traz livramento. Que possamos atentar para este exemplo e o resultado que aconteceu e que isso possa motivar a mim e a você a vivermos em constante oração e acreditar no poder da oração. A oração é o caminho que Deus abriu para nós chegarmos à presença dele e ele a nós. Este é o caminho. Por isso que nós não podemos esquecer a oração. Devemos estar em constante oração, todos os momentos do nosso dia. Se algumas vezes podemos ajoelhar, podemos parar um tempo, muito bem. Se não podemos, ou trabalhando, ou andando, seja o que for, estejamos em constante oração diante da presença do Senhor. Então, o poder da oração traz livramento. O clamor de Samuel a Deus atraiu livramento para o povo de Israel. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.